Olá, tudo bem? Quero aqui desejar a todos aí um ótimo momento aí conosco, dizer que vocês são bem-vindos, querido webnauta, querido amigo. Quero que você procure um ambiente agradável, o tempo que você estiver recebendo esse vídeo, que seja um tempo de Deus falando ao seu coração. Estamos aqui nesse momento para continuar a nossa meditação sobre a epístola de 1 Pedro. E vamos estudar agora o capítulo 4, hoje, segunda-feira, dia 6 de abril. Neste dia saiu aí o decreto prorrogando por mais 15 dias o nosso isolamento social. Quero aqui agradecer a Deus porque nós não temos observado um crescimento significativo do número de coronavírus, do número de infectados, e queremos iniciar este momento orando, pedindo ao Senhor que nos guarde nesse período de 15 dias, que abençoa todos os profissionais que têm se colocado na linha de frente. Uma das informações importantes é um alto número de profissionais da saúde que já estão se contaminando, né? Então, que Deus possa estar guardando eles, estão na linha de frente, se colocando à disposição. E nós vamos, depois dessa oração, iniciar o nosso estudo. Quero dizer a você, querido amigo, querido webnauta, independente do seu credo, da sua religião, independente dos seus pensamentos, nós estamos aqui para apresentar para você um ponto de vista bíblico de textos que entendemos serem fundamentais para trazerem paz à nossa alma e paz da nossa alma para com Deus. Consequentemente, paz para que nós venhamos lidar com os desafios da convivência neste mundo, da convivência em meio à questão desesperadora, por exemplo, da enfermidade. Paz e tranquilidade em meio ao momento desesperador do cenário financeiro global. Então nós entendemos que as Escrituras oferecem uma informação que pode mudar a sua emoção, e ela pode trazer paz ao seu coração. Então esta é a nossa compreensão e a nossa intenção para que mude hoje mesmo a sua situação. Ore comigo. Senhor Deus, queremos te agradecer pela sua palavra que foi deixada para nós, palavra de vida, palavras eternas, palavra que não muda. A tua palavra diz que passarás o céu e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar, elas permanecerão eternamente. Então, por esta palavra eterna que nos liga ao Deus eterno, que nos liga à eternidade, nós queremos te agradecer e pedir que o Senhor abençoe todos que estiverem neste momento recebendo este vídeo. Que o Senhor possa visitar esta pessoa em meio a corações quebrantados, abençoe-os em meio a corações desesperados, acalme-os em meio a corações aflitos, traga a tua paz, em meio a corações desorientados, traga a tua direção, em meio a corações desesperados, traga o teu consolo, o teu abrigo, o teu cuidado a todos que neste momento estiverem vivendo momentos de tensão e de pressão pelo momento em si. Que o Senhor traga o teu Espírito Santo Consolador para dar direção e a paz que o mundo não pode dar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te dizer que ler a palavra de Deus, para mim,
é um hobby, é um hábito e para mim é fonte de alimento espiritual. Eu gosto de determinadas partes do meu dia me alimentar das Escrituras, fazem bem para a minha alma, acalma meu coração e a minha mente. Capítulo 4 são 19 versículos, a partir do verso 1 diz o seguinte: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que lhe agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo tendo julgado no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Quero dar uma paradinha aí no verso 11, quero destacar aqui o verbo armem-se. No grego é o oplizo, significa equipar-se com armas. É interessante como Pedro está abordando aqui a figura de Cristo, que morreu e sofreu corporalmente. Então Jesus, ele não nos amou apenas de palavras, ele não nos amou apenas no campo das ideias, ele nos amou na carne, se encarnando como homem, vivendo como homem nesta terra, mas não pecando. Este Cristo, ele sofreu corporalmente pelo meu e pelo seu pecado. Esse sofrimento de Jesus, que foi predito pelos profetas, ele foi necessário, não porque Cristo não teve força para impedir que o prendessem, que o machucassem e que o condenassem. Não, de modo voluntário, de modo amoroso e de modo intencional, ele abriu mão de toda a sua grandeza como Deus. A Bíblia diz em Filipenses que ele deixou a sua glória, esvaziou-se. É um termo grego chamado de kenosis, o ato de se esvaziar. Então, Jesus Cristo abriu mão das suas prerrogativas, mas não deixou de ser Deus. Nós já estudamos isso anteriormente, a questão da união hipostática de Deus, 100% homem e 100% Deus. E ele fez tudo isso
para sofrer pelo meu e pelo seu pecado. Ontem nós tivemos a celebração da ceia e foi um tempo maravilhoso, aonde nós tivemos ali o pão, simbolizando o corpo de Jesus moído no madeiro ali na cruz do Calvário, e o sangue dele, através do cálice, vertido também na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Cristo, de modo corporal, se ofereceu de modo eficaz. O texto de Hebreus vai falar disso, que ele se oferece uma vez por todas, mas nós vamos trabalhar apenas o texto de Pedro aqui. Eu só estou dando um texto complementar para justificar o embasamento teológico que eu estou apresentando. Mas ele sofreu corporalmente, e ele disse para que eu me equipe com estas armas de pensamento. Por quê? Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, e ele é o meu exemplo. Ele rompeu com o pecado, ele pagou o meu pecado, e ele me exemplifica a necessidade de seguir o seu exemplo e de abandonar o pecado, de viver uma vida criteriosa num novo projeto totalmente desenhado e orientado por uma nova vida através de Jesus Cristo. Este é o cristianismo. Eu não vou fazer o que eu fazia antes, seguindo os meus desejos carnais. E aí eu gosto aqui de fazer um parênteses. O cristão então não pode dançar, o cristão não pode se divertir. O cristão pode fazer todas essas coisas, porém o cristão avalia o ambiente, o local e a maneira como ele faz todas as coisas. Por quê? Porque a prioridade maior não é agradar o meu ego ou o meu coração. A prioridade maior é obedecer ao Senhor Jesus. Por exemplo, aqui tem um suco de melancia. Eu, quando tomo um suco de melancia, faz bem para o meu corpo. Então eu opto de começar a ingerir bebidas e ter hábitos que promovam a minha saúde. Antes de eu entender quem era Cristo e de entender o propósito, muitas vezes eu procurava encontrar em bebidas, em outras atividades, uma paz que eu não tinha dentro de mim. Então, através de festas, amizades e relacionamentos, eu tentava suprir uma carência do meu coração. Quando eu encontrei a Cristo, o meu coração foi preenchido por esta paz, e eu não precisei de outros elementos para buscar a paz que também não me ofereciam. Era uma busca vã, uma busca vazia. Então, a partir desse coração preenchido, a satisfação começa a fazer parte. E eu posso ir numa festa, claro que eu posso dançar, claro que eu posso. Inclusive eu estive na Argentina há um tempo atrás, e a minha esposa, que é bailarina, ela queria muito aprender a dançar tango, e eu fiz uma aula de tango com ela. Pisei várias vezes no pé dela, não era minha intenção, mas eu me esforcei para dançar com ela. Não é problema nenhum eu manifestar isso. Agora, eu preciso entender a minha prática, a minha atitude. Tudo que eu vou fazer, eu avalio se aquilo glorifica ou não a Deus. Desta forma, Pedro coloca aqui atitudes que o ser humano pagão, que não tem em Deus ainda a sua satisfação, ele vai fazendo, tentando encontrar satisfação, e não encontra. Então, Pedro fala que a minha mente tem que estar focada em seguir o exemplo de Cristo, de colocar o meu coração, a minha vaidade, o meu ego em segundo plano,
e a minha obediência, o meu foco em primeiro plano, como Cristo fez. E ele diz que eu não vou perder tempo correndo atrás daquilo que o mundo oferece. Ele não está dizendo que eu não posso ter bons amigos, que eu não posso dar risada, que eu não posso viver uma vida plena. Pelo contrário, eu faço tudo isso e de fato com uma alegria verdadeira, porque eu não faço para preencher meu coração. Eu estou em paz, dirigido pelo Senhor. E aí ele vai para o verso 7, que eu queria que vocês observassem. O fim de todas as coisas está próximo. E aí ele coloca ali que muitas vezes nós somos, por não termos esses hábitos, por não fazer o que as pessoas esperam de nós, nós falhamos muitas vezes em suprir as expectativas de amigos de trabalho. Às vezes as pessoas, não, vamos beber, vamos sair, vamos fazer tal coisa, e porventura você não aceite isso, que você pode trazer dentro de si algum tipo de rejeição ou dificuldade por essa sua decisão. E no verso 7, quando ele diz, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos. Ele está dizendo que você deixou de fazer alguma coisa, você entende a prioridade da sua vida hoje, o foco, e você avalia como você utiliza o tempo que Deus te deu. Você é muito mais produtivo. E olha o que ele fala. Ele fala para mim abandonar os desejos humanos no verso 2, finalzinho do verso 2. Abandona os desejos humanos para fazer a vontade de Deus. No verso 3, abandonem a libertinagem, a sensualidade, as bebedeiras, as orgias, as farras e a idolatria repugnante. Ele coloca essas coisas devem ser abandonadas. E aí ele entra com o verso 8. Sobretudo, então, amem-se sinceramente. Então, quando ele diz para eu abandonar algo, ele orienta o que eu posso colocar no lugar. Um amor sincero, que faz bem a todas as pessoas e a todos os relacionamentos. A todo tipo de amizade. O que nós mais procuramos hoje são amigos sinceros. A palavra de Deus nos orienta a sermos amigos sinceros, amigos que falem a verdade, não aquilo que o outro quer ouvir, mas amigos que falam a verdade. Por que muitas vezes nós ficamos com raiva dos nossos pais e gostamos daquele amigo descolado que concorda com tudo? Porque o amigo descolado que concorda com tudo, ele não quer a preservação da sua vida, ele não quer a preservação do seu dinheiro, ele não quer cuidar do seu futuro, ele quer que você se divirta naquele momento inconsequentemente, e isso vai trazer consequências muito tristes para muitas vidas. Eu, como pastor, tenho vários exemplos de jovens que perderam a sua juventude por más influências. Não é transferindo a outra a sua responsabilidade, mas as más conversações corrompem os bons costumes. Pensa nisso. Continuando no verso 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cuidar de pessoas, recebê-las. Claro que nesse momento de isolamento social não é o melhor momento para você ser hospitaleiro. Mas quando você cuida de uma pessoa que está precisando, quando você dá um amparo para um amigo que está mudando, como faz diferença esse apoio inicial para quem está começando, para quem está precisando de um abrigo, uma acolhida, faz toda a diferença. A Bíblia orienta a sermos esse tipo de amigo. E ela continua: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Pedro mostra que não é o egoísmo, não é buscar todas as pessoas para me servirem, mas é o cristão comprometido com Cristo, que abriu mão da sua glória para servir e cuidar de mim e de você. Ele pede que eu
aprenda e tenha o mesmo modo de pensar de Cristo e que eu sirva aos outros com o dom que Deus me deu. Tão necessário hoje. Quantas pessoas têm sido voluntários cuidando de outros em hospitais, em asilos, em abrigos? Vivemos num mundo que tempo é dinheiro, ninguém quer perder tempo, ninguém quer fazer algo que não traga um retorno financeiro. A Bíblia diz que dinheiro não é tudo. A Bíblia diz que servir aos outros com o nosso dom é privilégio de cristão verdadeiro. E ele continua: administre fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, fala como se quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. E aí ele destaca que tudo que eu faço é para a glória de Deus. Modifica a razão da existência, modifica o meu existir, o meu respirar, o meu pensar, o meu desejar, o meu sonhar. Tudo é alterado pelo contato com esse Deus que é totalmente maravilhoso. Então, eu quero apenas finalizar. Eu não vou destacar mais nada desse texto, apenas um único versículo que eu quero destacar, é a questão do julgamento. Verso 5 diz: contudo, eles terão que prestar contas com aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, esse Deus, que a ele seja a glória, verso 11, a esse Deus seja a glória mediante Jesus Cristo, o poder para todos sempre, amém. A esse Deus que é dono de toda a glória, ele é quem vai julgar vivos e mortos. Então, meu amigo, minha amiga, precisamos ser criteriosos com a nossa influência, com as nossas decisões, porque o Senhor, ele de fato quer nos salvar. Ele morreu para nos salvar, mas ele quer de nós uma responsabilidade em abandonar algumas atitudes e obedecê-lo, buscando outras virtudes que ele mesmo nos capacita para isso. Verso 12 em diante diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para as provas, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quanto a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão ou criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amado ouvinte, querido webnauta, querido amigo, deixa eu te falar. A Igreja de Cristo, nesse caso específico aqui, aonde Pedro escrevia, a igreja vivia perseguições pela sua fé, perseguições e tribulações do cotidiano. Vivemos um tempo muito difícil por conta dessa enfermidade, tribulações, ficamos presos dentro de casa, pessoas muitas vezes estão ficando entediadas. Muitos falam dos riscos psicológicos desse tempo de confinamento, e eu te convido: arme-se do pensamento em Cristo Jesus, abra o seu coração para o Senhor te capacitar a ter forças de vencer
toda a prova e dificuldade que vier até você. Com Cristo somos mais que vencedores. Deus te abençoe. Estamos multiplicados e nunca encerrados. Teremos ainda um vídeo para você acompanhar, com a sua criança. A Aline vai estar nos dirigindo juntamente com o Miguel, e depois teremos mais um vídeo, uma participação do Silas, adorando ao Senhor. Deus te abençoe. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou um eterno devedor. O véu se rasou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Por mais que vencedor eu sou, por mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho.